Campina Grande, quinta-feira, 19 de outubro. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã. Você que está conosco através da TV Master, TV a cabo, canal 20, ou você que nos acompanha no YouTube, divulgue o nosso programa para que outras famílias, outras pessoas possam nos assistir e nos acompanhar todos os dias, de segunda a sextas-feiras. Logo mais estaremos ouvindo a continuidade e a conclusão de uma mensagem que nós ministramos em nosso templo. Você também ainda ouvirá o cantor judeu Yonan Cohen, direto de Jerusalém. Continuemos orando pelo Estado de Israel. Sabemos que aquele conflito parece que não vai ter fim. Por isso precisamos de orar, porque há grandes vítimas, um número considerável de pessoas que estão perdendo as suas vidas, pessoas inocentes, civis, tanto do lado palestino quanto do lado do Estado de Israel. E como eu tenho falado aqui, Israel sempre se defende. Infelizmente, o grupo terrorista sempre usa civis, pessoas inocentes, crianças. Eu tenho falado isso aqui como escudos para que realmente Israel possa, no ato de estar fazendo sua contraofensiva ou se defendendo, a mídia mostra que Israel está matando pessoas inocentes, como se Israel estivesse realmente sabendo que isso vai desgastar a sua imagem perante a opinião pública, perante a mídia, perante o mundo todo. Porém, quem é o culpado pela morte dessas pessoas inocentes e civis e crianças e anciãos, pessoas até que estão sendo atingidas em hospitais, o responsável de tudo isso são os terroristas, que colocam essas pessoas civis e inocentes como escudos. Eu tenho falado isso aqui para que tudo seja esclarecido, porque a maioria das pessoas estão recebendo uma informação deturpada, errada, completamente diferente daquela da realidade. Portanto, continuemos orando pelo Estado de Israel. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor Yonan Cohen. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, todos tus pecados limpiaré, y a vuestro país os traeré, quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi Santo Espíritu y guardaréis mis mandamientos y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad y volverán porque el reino todo será de Adonai. No tendrán más hambre ni sed, ni el calor los afligirá, porque Adonai tiene misericordia y a ríos de agua los guiará. Y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad, las ciudades del Negev poseerán, y el reino todo será de Adonai, y habitaréis la tierra que di a tus padres, y
y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, será de Adonai, será de Adonai. Por obra e graça do Espírito Santo, veio ao mundo, na plenitude dos tempos, nasceu para cumprir toda a lei, em meu lugar, para que através de toda a sua vida e de todo o cumprimento das Escrituras, por mim e por você, nós pudéssemos receber a adoção de filhos. É isso que Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas. Aliás, Paulo escreveu isso na carta aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses. Ele tratou desse assunto com muita clareza. E essa expressão, portanto, Abba Pai, ela tem um significado profundo, conforme veremos dentro de instantes. Então, esse foi o primeiro privilégio, você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Você sente que é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Eu pelo menos sinto. Quantas vezes eu programo uma coisa e Deus desmancha, e Deus me orienta qual é a direção que eu devo tomar, por onde o que eu devo fazer. É o Espírito Santo guiando a minha vida. Mas a segunda coisa que nós recebemos como privilégio, que eu já citei, Evangelho de João, capítulo 1, versos, e principalmente o versículo 12, versículo 11 diz: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o aceitarem, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, o segundo privilégio é que nós passamos a fazer parte da família de Deus. Imagina isso, você fazer parte da família de Deus. Gálatas 3:29, Paulo diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quanto privilégio, meus irmãos, passamos a receber, fazer parte da família de Deus. Pense um pouquinho, o que é fazer parte da família de Deus. Eu vou dar aqui uma ilustração muito grotesca. Suponhamos que você tivesse num país em que houvesse um rei, o rei, e aí você não sabia, mas um dia você tomou conhecimento que você ainda vinha fazer parte da árvore genealógica deste rei. Você ia se sentir naturalmente orgulhoso. Puxa vida, eu faço parte dessa família do rei, da nossa nação. Você vai se sentir vaidoso num certo sentido, você vai se sentir importante. Eu faço parte da família do rei desta nação. Agora você imagina, eu estou citando aqui uma ilustração grotesca, se imagine fazer parte da família do Rei dos Reis. Amém, irmãos? Você faz parte da família do Rei dos Reis, que é Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 19, ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Você pode se sentir uma pessoa simples, humilde: pastor, não tenho nem casa própria, eu não tenho casa para morar, eu não tenho carro, eu ando de ônibus, eu ando a pé, eu moro numa choupana, eu não tenho nada, não tenho conforto, não tenho mordomia, não tenho bem, não tenho nada. Mas você faz parte da família de Deus, porque o próprio Jesus disse: o Filho do Homem, ele veio
para que nós pudéssemos ser enriquecidos. Ele se fez pobre para que enriquecesse a muitos. É por isso que você deve se sentir honrado, agradecido. Eu sou privilegiado porque, primeiro, sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, porque eu faço parte da família de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, nos afirma: Ele nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, a licença, o consentimento de sua vontade soberana. Foi Ele quem quis, foi Ele que me escolheu. Paulo é claro, quando ele afirma em Efésios 1,5, Ele nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nesses versículos que nós estamos lendo aqui, primeiro o versículo 14, Paulo, ele mostra que nós somos privilégios, primeiro porque somos guiados pelo Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus. No versículo 15, ele continua dizendo: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor ou medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Essa palavra Abba é uma palavra aramaica, e essa palavra no grego pater, ela tem uma conotação muito importante. Ela mostra que nós, na condição de filhos adotados, filhos que fazemos parte por adoção, temos um pai que nós podemos chamá-lo de painho. Como muitos de vocês são pais e seu filho ou sua filha chama você painho, é uma forma afetiva, carinhosa, que você sente quando o seu filho, painho, maninha, né? Somente, estou me referindo, é uma maneira afetiva. Então a adoção começa considerando a intimidade que esse filho passa a ter agora com esse pai, por isso que chama Abba, Pai. E tem uma coisa importante aqui, meus irmãos: a adoção começa com a regeneração de uma nova vida, de uma nova criação. É por isso que vamos encontrar 2 Coríntios 5,17, Paulo dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura, é uma nova criação, agora com direito de filiação paternal. E outra coisa também, essa filiação, ela tem dois aspectos: o aspecto moral e o aspecto da vida e direitos que você passará a usufruir. Porque quem é filho de Deus não anda de qualquer jeito. Quem se torna filho de Deus tem uma vida separada, preservada, que está identificando-o como sendo uma nova criação, uma nova criatura. Então a filiação moral resulta da regeneração, enquanto que a adoção resulta da justificação. É mudança de natureza. É mudança de natureza. Agora, na condição de filhos de Deus, passamos então a ter uma vida disciplinada, que antes você não tinha. Você não tinha disciplina, fazia o que dava na telha, como se diz no dito popular, fazia o que dava na cabeça. Agora é diferente, pois nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Obviamente não somos mais escravos do pecado, e nós vamos encontrar o escritor sagrado aos Hebreus falando sobre esse aspecto de filhos de Deus, filhos por adoção. No capítulo 12, versículos 4 a 11, é bom que você preste atenção a essa escritura, porque o que
o autor desta carta aos Hebreus, ele descreve, principalmente o versículo 10, eu chamo a atenção dos irmãos, ele mostra com muita clareza a nossa vida hoje completamente diferente, distinta daquela que nós levávamos antes de conhecermos ao Senhor e de nos tornarmos filhos por adoção. Capítulo 12, verso 4 em diante, o autor da carta aos Hebreus diz: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito e para sermos, preste bem atenção, porque Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. É por isso que quantas vezes eu e você leva peia, é por isso que tantas vezes, quantas forem necessárias, você está debaixo de disciplina, correção do Senhor. Quando fazemos alguma coisa errada, quando pecamos, quando desobedecemos a Deus, vem a disciplina do Senhor para que nós nos tornemos participantes da sua santidade, lembrando que fomos adotados na família de Deus. Agora é diferente. Portanto, meus irmãos, é bom que você pense como é que vai viver depois que você se torna filho por adoção. No versículo 10, principalmente o versículo 10 que eu li, ele diz: a fim de sermos participantes da natureza divina. Isso é mais um outro privilégio, você se tornar participante da natureza divina. Você já pensou nisso? O que é se tornar participante da natureza divina? É você estar diante de Deus presencialmente, de manhã, de tarde e de noite, ininterruptamente. A natureza divina vai levá-lo a ter essa consciência. No verso 16 do texto que nós lemos, Paulo continua: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse processo, meus irmãos, é realizado através do novo nascimento. E aí nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 12, o doutor Nicodemos, que era mestre, vem a Jesus. Aliás, ele procurou Jesus de noite porque ele estava com vergonha de ser ridicularizado, de ser talvez até criticado pelos membros do Sinédrio. Como é que você é mestre em Israel, é doutor da lei, e vai procurar esse plebeu? Era assim que eles imaginavam que Jesus fosse, e aquilo era humilhante para ele. Ele foi procurar Jesus de noite, porque ele ficou impressionado com o que Jesus fizera. Quando estavam fazendo da casa do Senhor casa de negócio, e ele chegou lá com um chicote, lá começou a açoitar aquela gente e dizer: não faça, e derrubar as bancas dos cambistas, porque eles levavam aqueles animais para serem negociados, para ser vendido lá dentro do templo, para serem oferecidos em sacrifício. E o Senhor disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então Nicodemos ficou impressionado com a autoridade de Jesus. Aí ele procurou Jesus para saber: mestre, eu sei que o Senhor não é uma pessoa comum, sim, porque fez o que fez lá dentro do templo. E aí procurou saber o que é que ele precisava fazer
para herdar a vida eterna, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Jesus foi pregar o evangelho para Nicodemos. Ele disse: como pode ser isso? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, não é bem assim. Eu não estou falando desse nascimento físico, biológico, estou falando de nascimento espiritual. Você é mestre em Israel, você não sabe? Olha, Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você precisa nascer de novo. E é por isso que Paulo está dizendo aqui: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse processo é realizado através do novo nascimento. É o Espírito Santo de Deus que gera esse nascimento na minha vida, esse nascedouro novo, esse novo nascedouro na minha vida, na sua vida. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui ou você que está em casa. Você tem certeza que nasceu de novo? Você tem certeza que nasceu de novo? Você tem certeza que é uma nova criatura? Seu modo de viver, seu comportamento, suas atitudes, sua vida realmente está identificada com esse novo nascimento? É uma pergunta que eu faço a você que deseja se tornar filho por adoção. Como se tornar filho por adoção de Deus, filho de Deus por adoção? Nascendo de novo. Busque esse novo nascimento. Pastor, como é esse novo nascimento? Mesma resposta que Jesus deu a Nicodemos: o vento sobra onde quer, meu filho, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo, nascido do Espírito. Quem nasce, Jesus disse: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. No versículo 17, para concluir, nós encontramos Paulo concluindo: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sempre quando eu vou preparar meus sermões, eu gosto de ler muitas versões, e tem uma versão que eu gosto muito de ler na linguagem de hoje. E você, não é que essa leitura que eu acabei de fazer, ela não derrame luz, não me dê um entendimento, uma compreensão à altura de eu entender, mas a linguagem de hoje, ela desce bem assim, deixa a linguagem bem rasteira mesmo, para que você entenda. E a linguagem de hoje diz assim: e se somos seus filhos, então participaremos dos seus tesouros, pois tudo quanto Deus dá ao seu Filho Jesus Cristo, agora é nosso também. Vocês entenderam? Mas, se vamos participar da sua glória vindoura, precisamos também participar do seu sofrimento. E se vier uma perseguição aí, que ela pode acontecer para a igreja, receba isso como uma bênção de Deus. Não receba isso como se fosse uma maldição, um castigo. Você vai ter a honra e o privilégio de sofrer por causa do nome de Jesus. Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versos 11 e 12: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo, e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vós, assim perseguirão a vós outros também. A gente precisa de entender que a gente tem que trazer no corpo o resto do sofrimento de Jesus. E tem muito crente que se pela quando pensa que vai ser perseguido por causa do nome de Jesus. Vai ser um privilégio. Vai ser um privilégio. E é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 17. É uma coisa boa, mas ao mesmo tempo tem um contraponto aqui. Se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem pode dizer amém?
Conclusão. Dentre isso que vocês acabaram de ouvir, é bom que cada um de nós questione. Não durma sem você se questionar. Eu já me tornei filho por adoção. Eu tenho certeza que sou filho por adoção de Deus, ou eu tenho dúvidas? Ou eu não tenho essa certeza? Eu ainda não tomei posse disso. Não alimente essa dúvida, não fique com essa incerteza, tome posse dessa certeza. Eu sou filho de Deus por adoção, Ele me escolheu, Ele me predestinou antes, como eu citei para vocês aqui, Paulo escrevendo aos Gálatas. Não adianta você apenas ter essa informação, como se tornar filho de Deus por adoção. Eu preciso de ser, eu vou usar aqui um termo porque já deu na minha cabeça, eu preciso de ser parido. Para me tornar filho de Deus, no sentido bíblico, adoção. É um privilégio sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, mas para que desfrutemos desse privilégio, é preciso sofrermos por causa do nome de Jesus, trazermos no nosso corpo o resto do sofrimento de Cristo, pois somos membros do seu corpo. Preste atenção, irmãos, nos primeiros séculos, a igreja sofreu, os cristãos padeceram muitos tipos de perseguições, tanto sociais, políticas e religiosas. Eu pergunto, há alguma diferença hoje? Tem alguma diferença hoje? O que nós estamos sofrendo, as perseguições que estão sobrevindo sobre a igreja, sobre os cristãos, não só aqui, mas no mundo inteiro, seria novidade? Não. Se naqueles dias, nos primórdios da história da igreja, muitos cristãos sofreram, padeceram, seu sangue foi derramado nas arenas, sendo jogado para ser comido pelos leões, como espetáculo para aqueles que eram inimigos e contra o evangelho, perseguindo os cristãos, não pense que vai ser diferente nos últimos dias. Paulo continua descrevendo que até mesmo, meus irmãos, não só nós como filhos por adoção, mas a própria natureza, inclusive nos versículos seguintes, ele diz que a natureza geme com gemidos inexprimíveis, aguardando o dia da sua redenção. A própria natureza geme. Eu vou ler o texto porque vale a pena, nos versos 18 a 25 do capítulo que nós lemos, capítulo 8, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito, porque gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A própria natureza está gemendo e esperando o dia da sua redenção. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus, amém? Amém? O nosso Deus é um Pai riquíssimo, cheio de amor, misericordiosíssimo, longânimo, assaz, benigno, tem ciúme de mim e de você, Ele tem ciúme de nós somos a menina dos seus olhos. Inclusive, meus irmãos, iremos herdar, não essa terra que está aqui, sucumbindo, cheia de podridão,
mas nós vamos herdar um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Até o nosso nome vai ser mudado, de acordo com Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Vale a pena você ouvir. O seu nome aqui é José, Maria, Joaquim, é Severino, é Benedito, é João, é Manuel, é Severina. Olha o que aqui diz as Escrituras: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná que está escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, não o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você vai receber até um novo nome, agora como filho de Deus. Novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Não perca esse foco. Não, se você não tem essa certeza, procure, busque-a, procure realmente tomar posse, porque isso que você acabou de ouvir é verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agradeço a você que esteve conosco. Com certeza, amanhã nos reencontraremos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Shalom, a paz do Senhor.